Bom, pessoal, nessa videoaula a gente vai terminar aqui o nosso projeto da nossa calculadora de terminal aqui completo. Mas nessa videoaula o que a gente vai fazer é simplesmente customizar a aparência da nossa calculadora aqui. A parte lógica de que vai fazer o cálculo e tratar o dado a gente já fez nas duas últimas videoaulas aqui desse pequeno mini curso de como criar uma calculadora, certo? Então, primeiramente eu vou entrar aqui dentro da pasta onde eu estou criando esse projeto. E aqui a gente tem então esse código que eu vou executar, que é esse código que a gente está trabalhando aqui, o main2.py. Então até agora a gente pode passar aqui, por exemplo, uma expressão e ela vai calcular para a gente, certo? Se a gente quiser recalcular uma outra expressão, a gente coloca um S de sim, e aí ele vai fazer esse cálculo para a gente. Se eu colocar um valor, por exemplo, que não dá de ser calculado, que é um valor tipo um caractere, então ele vai dar esse erro aqui pra gente, certo? E aí vai perguntar se a gente quer continuar fazendo esses cálculos. Então a calculadora já está bem funcional. Só que uma coisa que está acontecendo é que toda vez que eu estou selecionando uma dessas opções, vocês podem ver que vai ficando aqui uma informação que é desnecessária, certo? Então o que a gente pode fazer é limpar toda essa informação que é desnecessária e só printar sempre a informação que mais necessária aqui. Por exemplo, quando eu colocar aqui a minha expressão, que eu quero que ele calcule, então, se eu colocar aqui um valor válido que ele calcule, eu quero que ele faça esse cálculo, mas limpe a tela daqui de cima, certo? E só mostre a informação calculada. Então, se eu der um Enter, eu quero só que ele mostre daqui para baixo e retire isso daqui do terminal. Como é que eu posso fazer toda essa configuração? A gente pode utilizar aqui um pequeno comando que utiliza o print. Mas eu vou vir aqui nesse outro código, que já é o projeto finalizado, e eu vou pegar esse comando aqui, certo? Para ser mais rápido aqui a videoaula. Então eu vou copiar isso dali e abaixo dessa opção que eu estou solicitando alguma coisa, eu vou colocar esse print aqui. Esse print aqui, ele vai fazer o seguinte: toda vez que ele for executado lá no terminal, ele vai limpar tudo que está antes dele, certo? Então, nesse momento que eu passar a minha expressão aqui, esse print vai ser executado e ele vai limpar tudo aquilo e aí ele vai mostrar só o que foi executado daqui para baixo, certo? Deixa eu só executar aqui para exemplificar para vocês. Por exemplo, eu tenho toda essa informação aqui, certo? Porque foi a primeira execução. Quando eu passar aqui uma expressão, que eu der Enter, vocês viram agora que ele apagou toda aquela informação desnecessária e ele só mostrou essa informação que é necessária, que no caso é a informação aqui do que foi calculado e a pergunta. Só que quando ele faz essa pergunta bem aqui, é nesse ponto aqui, onde, deixa eu só baixar aqui, quando ele faz aquela pergunta, é nesse ponto aqui, porque ele executou isso daqui, mostrou o resultado para mim, e aí ele pergunta se eu quero continuar fazendo o cálculo. Se eu quiser, eu coloco um S que ele vai voltar aqui para cima, certo? Quando ele voltar aqui para cima, aquela informação, que é essa daqui, já é desnecessária, então eu tenho que apagar ela. Para isso, para mim apagar ela, novamente eu vou colocar esse print aqui, que é um código que já vai fazer essa limpeza do terminal. E por último, deixa eu só voltar aqui, finalizar esse código para reiniciar lá para executar novamente aqui. Então, se eu colocar uma expressão aqui, calcular, dar um Enter, ele vai então mostrar o resultado limpando a tela, certo? Se eu colocar, por exemplo, sim para mim fazer um outro cálculo, vocês viram que ele limpou também a tela e voltou só com a informação necessária aqui. Só que quando eu colocar uma expressão inválida aqui, ele vai limpar a tela normalmente, só que ele vai perguntar aqui se eu quero continuar fazendo o cálculo. Se eu colocar um sim aqui, vocês viram então agora que ele não limpou essa tela. Por quê? Porque quando eu coloco uma expressão inválida, o que vai ser executado é esse código aqui. Então, se eu quero que isso daqui, essa informação seja apagada após eu colocar uma informação aqui, eu tenho que novamente utilizar aqui o print, certo? Esse print com esse código aqui. Então agora a gente tem a nossa estrutura bem formatada aqui para... Deixa eu só sair aqui, executar novamente. Então agora se eu colocar uma expressão válida, ele vai mostrar a informação, vai perguntar se eu quero continuar, eu posso colocar aqui sim. Se eu colocar uma informação inválida, se eu der Enter, se eu quiser continuar, eu colocar um S aqui,
ele vai limpar a tela agora e vai só mostrar sempre a informação mais principal aqui para não ficar poluindo o terminal, certo? Então essa é uma das melhorias que a gente pode fazer. Uma outra melhoria que a gente pode fazer aqui é a estrutura do nosso código. Por exemplo, a estrutura de mostrar, né? Se eu executar esse main aqui, que é o que eu fiz antes, vocês podem ver que ele está centralizado, o título da nossa calculadora, o menu também está centralizado e as informações aqui estão bem identadas, certo? Como a gente pode fazer isso aqui utilizando o Python? Deixa eu só sair aqui e eu vou mostrar o código já pronto. Eu vou pegar aqui esse, por exemplo, esse exemplo aqui e só vou explicar cada uma das linhas que está sendo, o que está sendo feito em cada uma dessas linhas, certo? Então, eu vou copiar isso daqui, vou colar logo aqui acima, vou apagar aqui e colar e vou explicar então o que essa estrutura está fazendo. Vocês podem ver que deu esse warningzinho aqui, por quê? Porque eu tenho que pegar toda essa estrutura aqui de código também. Eu vou explicar toda ela também para vocês. Então, eu vou copiar logo aqui acima, certo? Então, vamos começar com essa estrutura aqui. O que seria essa estrutura aqui? No Python, para a gente modificar a cor do texto utilizando o print, a gente tem que utilizar essas estruturas de código aqui. Então, nesse formato aqui, eu estou falando que eu quero que o meu print, que seja printado ali na tela, ele tenha a cor green, que é verde. Se eu quiser que seja vermelho, então eu utilizo essa string aqui. Se eu quiser que seja cyan, eu utilizo essa outra estrutura e para mim resetar a informação, ou seja, fazer com que ela volte para o padrão, que é o branco, no caso aqui no meu terminal, eu utilizo essa estrutura aqui também, ok? Então, o que eu estou fazendo aqui nessa primeira linha é só pulando uma linha, normalmente, certo? E essa estrutura aqui, ela é um pouco mais complexa, mas você vai ver que não é tão difícil de entender ela. Então, primeiramente eu estou falando que o texto que eu quero que esse print seja executado, ele tem a cor ciano. Além disso, eu utilizo esse mais aqui. Esse mais, ele é utilizado quando eu quero concatenar duas strings. Então, se eu tenho uma string aqui e eu quero juntar ela com essa outra string aqui, então eu utilizo o mais. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essas duas strings e vai fazer isso daqui, ó. É como se ele fizesse isso daqui, juntasse elas duas. O mais, então, aqui no Python, quando vocês utilizam ele junto de dois strings assim, lembrando que esse ciano aqui, ó, é uma string. Então, essa string está sendo salva nessa variável. Então, quando eu pego essa variável e concateno ela com essa outra variável aqui, eu estou fazendo com que dois strings se juntem. Essa outra estrutura, ela é bem interessante. Eu estou fazendo o seguinte, eu tenho uma string onde ela tem uma hashtag, e essa hashtag ela é única. Só que se eu quiser multiplicar ela por... Eu quero que essa hashtag ela apareça 20 vezes uma no lado da outra. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer 20 vezes nesse formato aqui, ou então eu posso fazer então com que eu multiplique 20 vezes ela. Então ela vai aparecer 20 vezes sem a necessidade de eu ficar copiando e colando ela aqui, certo? Então é assim que a gente pode fazer que uma string ela se multiplique n vezes a quantidade que eu quero que ela apareça aqui no meu print. Então até essa parte aqui eu estou modificando a cor e estou printando então 20 hashtags aqui. Além disso, agora eu vou printar o título da minha calculadora e novamente eu estou printando aqui 20 vezes a hashtag. E no final aqui eu estou concatenando a string, que é o reset aqui, para que ele resete toda essa outra informação aqui, ela volte para a cor padrão. Então só essa linha aqui que vai ter a sua cor modificada. O restante vai ficar com a cor padrão aqui printada, ok? Então se eu executar isso daqui, esse código, então a gente vai ver que agora foi modificada aqui a minha estrutura do título da minha calculadora. Uma outra coisa que modificou aqui também foi a estrutura aqui do meu menu. Então, o que está acontecendo aqui é que o meu menu, eu também estou modificando como ele vai ser printado aqui. Eu estou colocando essa estrutura aqui. Eu estou aqui, ó, por exemplo, eu estou colocando agora uma string vazia e eu quero que essa string vazia ela seja multiplicada 8 vezes. Então vai aparecer 8 espaços vazios aqui, que no caso é esses 8 espaços vazios. Depois desses 8 espaços vazios,
eu quero que ele print então esse underline aqui também, deixa eu ver só a quantidade de vezes, 20 vezes o underline, então vai ser 20 vezes underline, depois ele vai printar o menu e depois 20 vezes de novo o underline aqui, que é para ficar centralizado isso daqui, ok? Nesse formato ele vai ficar centralizado. E por fim, a gente pode, além disso, customizar aqui um pouco mais para ficar bem centralizado. Então, para centralizar aqui, eu tenho que dar 2 Enter aqui. Se eu executar aqui, vocês vão ver que ele vai agora centralizar todos os textos aqui do meu menu, certo? E além disso, o que eu posso fazer é modificar a cor desse menu aqui. Como eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui, por exemplo, eu quero que ele tenha essa cor red aqui. Então eu posso vir bem aqui, colocar o red. Uma outra coisa que eu posso fazer, ao invés de somar, eu posso simplesmente colocar aqui uma vírgula e um espaço, só uma vírgula aqui. Esse espaço é só para identar bem o print aqui. Então, se eu colocar nesse formato aqui também, vai funcionar. Ou com vírgula, ou somando assim, vai ser a mesma coisa, ok? Então, eu vou colocar aqui com vírgula para ter uma forma diferente de enxergar isso daqui. E por fim, eu vou resetar essa informação, só que o reset ele vai estar não nessa linha, mas nessa última linha aqui. Então, eu vou colocar uma vírgula e o reset. Então, tudo isso daqui vai ser modificado para uma outra cor agora, que é o vermelho. Eu vou limpar aqui essa tela. Quando eu executar aqui, agora a gente tem a nossa estrutura agora com a outra cor. É claro que esse vermelho aqui, ele está dessa cor aqui, por conta do meu terminal ele ter uma configuração que modifica as cores, certo? Mas no terminal de vocês, se não tiver essa configuração, a cor vai estar bem vermelho aqui, e aqui também vai estar a cor padrão, que é o ciano, ok? Por fim, eu posso modificar essa outra cor aqui também. E aí eu posso pegar, por exemplo, o ciano aqui e passar ele aqui. Ok? Se eu der uma vírgula aqui e no final eu colocar um reset, então eu vou colocar aqui vírgula reset. Só que aqui eu coloquei um ponto, eu tenho que colocar vírgula. Se eu colocar nesse formato, executar novamente, vocês teve algum problema aqui. Deixa eu ver. Input. Ah, tá. Eu estou colocando aqui no input. Só que no input eu tenho que provavelmente concatenar aqui. É porque eu estou utilizando no input. Essa configuração realmente no input eu não posso colocar mais de um argumento aqui dentro do input. Ele tem que ser um argumento único. E aí quando eu coloco um argumento único, eu tenho que colocar com mais aqui. Eu estou concatenando todo o texto em uma única string. Quando eu coloco com vírgula, que é nesse caso bem aqui, eu tenho dois argumentos. O primeiro argumento é essa string aqui, e o segundo argumento é esse reset aqui, que são duas strings no caso. No print ele recebe mais de um argumento. Já no input ele só recebe um argumento. Ok? Então, para receber só um argumento, eu tenho que concatenar as strings aqui. E aí ele vai ter esse formato aqui. Se eu passar aqui uma informação, der o Enter, ele vai mostrar aqui então o resultado para a gente. Só que esse resultado a gente pode melhorar então, como a gente pode mostrar ele no terminal. E aí eu vou pegar aqui novamente uma configuração que já está pré-definida aqui. Então a configuração que eu vou pegar é essa daqui, que ele já vai mostrar um resultado de uma forma mais bem estruturada. Vou copiar isso daqui, colar. A mesma coisa está sendo feita aqui. Eu estou primeiramente colocando um título aqui, colocando espaços, multiplicando 6 vezes esse mais menos aqui, e depois eu estou mostrando aqui o resultado. Então aqui no caso é o resultado, ok? Então essa linha aqui, o que está acontecendo? Primeiramente eu estou pegando esse barra N para quebrar uma linha, então ele vai pular uma linha aqui, é tipo isso daqui que vai acontecer lá no terminal, ok? Esse barra T aqui, ele vai dar um tab, então ele vai empurrar a informação um pouco para frente, e esse F na frente do meu print aqui, da minha string, na verdade, esse F na frente da minha string, significa que eu quero formatar a minha string de uma determinada forma. Então, se eu abrir e fechar chaves e colocar uma variável que eu tenho aqui, no caso essa variável é a informação que eu estou pegando lá do usuário, se eu colocar ela nessa posição bem aqui, utilizando chaves aqui,
é como se o print ele fosse pegar essa informação que está dentro dessa variável e printasse aqui nessa posição. A mesma coisa está acontecendo aqui. Se eu abrir uma chave e fechar chaves e pegar a variável que eu calculei aqui, significa então que eu quero que essa informação seja printada nessa posição. Então eu estou printando primeiramente a expressão e depois estou falando que ela é igual aí o resultado que eu calculei. E por fim eu estou também printando novamente aqui várias estrelas, que é para centralizar a informação aqui, certo? E para ficar uma informação mostrada para o usuário de forma bem visual, certo? Então se eu colocar aqui primeiro uma expressão, der Enter, ele vai limpar a tela e aí ele vai mostrar aqui um menu, um título, né, que é a solução. Vai mostrar primeiramente aqui a expressão e depois da expressão o valor calculado. Então essa expressão equivale, depois de calculada, a esse valor aqui. E aí depois eu também printo aqui para ele fechar aqui, deixar essa informação dentro de uma estrutura, certo? E por fim ele vai printar novamente aqui a solicitação se ele quer ou não continuar fazendo o cálculo. Vocês podem ver que essa informação ela está uma abaixo da outra, muito perto. Então o que eu posso fazer nesse momento é, nessa posição aqui, eu colocar um barra e colocar aqui um barra N. Na verdade, colocar uma vírgula e aqui um barra N. Ele vai pular uma linha. Então, dessa informação para essa daqui, vai ter uma linha pulada lá no terminal. Se eu executar novamente, colocar aqui qualquer valor, der Enter, então ele vai pular aqui uma linha, certo? Vocês podem ver que para pular uma linha aqui no Python, não basta você dar espaço aqui, certo? Vocês têm que mostrar isso em código aqui, certo? Esse barra N significa que ele quer pular uma linha aqui. E da mesma forma, eu quero agora modificar a cor dessas informações aqui. Então a cor que eu vou utilizar aqui para mostrar, vamos ver esse green aqui. Ctrl C, deixa eu fechar aqui. Deixa eu vir aqui, Ctrl V, vírgula, e no final aqui dessa informação, eu vou colocar ela até aqui. Vou dar um reset aqui. Aqui eu quero colocar agora um red, então eu vou vir aqui e vou colocar um red, vírgula, e no final aqui eu vou dar um reset, e aqui novamente eu vou colocar um green, vírgula, só que aqui tem que ser maiúsculo, um green, e por fim eu vou dar um reset aqui também. Vamos ver se está bem configurado. Vou colocar aqui qualquer valor, dá Enter. Então agora ele vai modificar as cores e vai deixar bem visível aqui o resultado, certo? Por fim, na verdade deixa eu limpar aqui. Essas informações que são mais secundárias, a gente pode modificar para uma cor mais escondidinha, né? Uma cor mais que não fique tão visível. Então eu vou modificar essa cor aqui, que é o input. Eu vou colocar um green, e aqui vou colocar um reset. Esse outro input aqui também eu vou colocar um green. Deixa eu modificar aqui, green. Sempre lembrando que no input aqui você tem que colocar um mais, ao invés de colocar reset, ao invés de colocar aqui vírgula, porque o input ele só recebe um argumento. Então a gente tem essa estrutura agora, e o projeto final vai ficar da seguinte forma. Ele vai solicitar aqui toda a informação, então eu vou colocar agora aqui uma expressão maior, menos, colocar dividido aqui, multiplicado e elevado aqui a 2. Se eu der Enter aqui, então toda essa informação aqui vai ter como resultado final esse dado aqui, certo? Quando ele vai solicitar se eu quero continuar, vou colocar aqui sim, vai limpar a tela, eu posso passar outra expressão aqui. Se eu der Enter, se eu quiser que não continue, eu coloco um N aqui, pronto.
Se eu quiser executar novamente só para mostrar um erro aqui, por exemplo, vai dar esse erro. Ele vai perguntar se eu quero continuar aqui. Vou colocar aqui sim. E aí a gente pode voltar a passar uma expressão válida aqui. E aí ele vai calcular para a gente. Saiu, eu coloco um N, pronto. A nossa calculadora então está completa aqui, utilizando uma estrutura bem básica do Python, ok? Então esse mini curso aqui foi para mostrar como vocês podem utilizar o Python com as próprias funções dele para conseguir fazer uma calculadora bem funcional aqui no terminal, certo? Essa calculadora aqui ela consegue fazer todos os cálculos básicos matemáticos e além disso a gente fez com que a nossa calculadora ela não receba informações inválidas, certo?